Pedro Marques, vamos para um novo tema? O tema agora é o Flamengo, Flávio Prado. Torcedor do clube carioca só tem boas notícias. 2 personagens chegaram ao Rio de Janeiro nas últimas horas. Thiago Maia, que chegou para assinar com o Flamengo, e Jorge Jesus, que ao chegar no Rio de Janeiro disse que a renovação está muito bem encaminhada com o clube carioca. Enfim, sinalizou que vai renovar o seu contrato. Qual que vai ser o maior presente para o torcedor do Flamengo? Será que a renovação de contrato do professor, o Mister, Jorge Jesus, ou a chegada de mais um reforço, e um reforço daqueles, que é o Thiago Maia, hein, Flávio? Senhores, e aí? Vocês acham que o Thiago Maia... Ótimo reforço, ótimo reforço. É mesmo, é? Olha, o Flamengo já era um baita time, o Lille não foi bem. Não foi bem, jogou muito pouco. Ele ficou 2 anos e meio. Mas ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador, volante. Ele era bom jogador. Muito melhor que o Pires da Mota. Você tem outras características para acrescentar. Pode até ser um pouquinho. No Lille até jogou mais à frente, eu acho mais um bolete. O Flamengo não está pensando só no time titular. Isso é fundamental, fato. E ninguém, pra mim, contratou melhor que o Flamengo nessa janela. Já tinha o melhor time disparado do país e da América do Sul como bicampeão da América. Eu vejo esse início de ano do Flamengo melhor do que qualquer outro início de ano das últimas equipes dos últimos anos. As equipes, digamos, dominadoras, aquelas que pintavam muito bem, o próprio Palmeiras dos últimos anos, o Corinthians em determinado momento, o Corinthians de 15 para 16, porque havia mantido a base que depois se perderia com a chegada do mercado chinês. Eu nunca vi um time chegar tão bem, tão forte. Para mim, já foi o melhor time do século, deste século, o Flamengo em nível de Brasil. E agora, potencial se não perder para ele mesmo, como disse o Jorge Jesus, e algumas questões de que, insisto, quem não tem problema inventa, o Flamengo vai continuar nadando e jogando de braçada. Sobrando, gente, a gente tá falando de jogadores que o Flamengo contratou, que são titulares absolutos das equipes onde estavam. Michael. Ou Gustavo, o zagueiro do Santos. Não, mas no Brasil seria titular. Não, seria titular sobrando em todas as equipes, na minha opinião. Talvez ele tenha dificuldade no Flamengo de ser titular nesse momento. Thiago Maia. Pedro Rocha, muito bom jogador. Pedro Rocha, o centroavante. Pedro. Cara, o Flamengo tá montando um time, e eu concordo com o Mauro, que poucas vezes a gente viu, um elenco que poucas vezes a gente viu acontecer no Brasil. Uma sequência. Por que eu torço pelo Jorge Jesus permanecer? Porque eu até converso muito com o Bruno. O Bruno é um cara legal pra se conversar, por isso que eu cito muito que eu converso com o Bruno. Bruno Prado. É gostoso conversar com o Bruno sobre isso. Leva pra cá. Não, mas não é um cara legal pra se conversar. Excelente. E o Bruno, a gente tava conversando sobre isso com relação ao Flamengo, a importância de ter uma sequência de um bom tempo, um time fazendo isso no futebol brasileiro. Porque a gente viu equipes fazendo boas campanhas, mas durante 1, 2 anos... Aí você vê o São Paulo ganhando 3 títulos, mas não sendo um super time, um time espetacular. O Flamengo tá fazendo algo que poucas vezes eu, com 31 anos, vi no futebol brasileiro, Flávio. E teoricamente ele não precisa vender ninguém, ao contrário, né? Ele tá sendo comprador. Os jogadores dele não são jogadores vendidos. Por isso que eu tô achando que o Flamengo... O Real Madrid anunciou hoje no site oficial dele a contratação do Jesus. Renier Jesus. Então, mas aí ele não é titular do Flamengo. E uma peça ou outra saem até nas principais equipes do futebol europeu. Claro. Isso é natural. A linha que o Flamengo está seguindo... vendeu um reserva por 30 milhões de euros. Então, a linha que o Flamengo está seguindo é uma linha europeia. Isso é real, isso está acontecendo mesmo, gente. Contratou sem gastar dinheiro. Quer dizer, eu acho que foi o Pedro que ele pagou pelo empréstimo, 1 milhão de euros. 1 milhão só. Os outros vieram de graça. Um passe. Vou falar um negócio que vai doer muito no meu coração e no coração de muita gente aqui, mas pensando numa estrutura de um clube grande, o Flamengo no futuro precisa começar a pensar em ter seu próprio estádio, a sua arena. Não, já tem um Maracanã, mas pela grandeza do clube, que se eles querem, já é um clube gigante pela história, mas com essa estrutura que o Flamengo está montando, sinto muito pelo Maracanã, mas faria do Maracanã um Wembley,
onde a seleção brasileira viraria a casa da seleção brasileira de forma... Se fosse um pouco mais organizado o nosso país o Brasil não joga aqui, né? Então, seria sensacional ter o Maracanã como o Wembley, que só recebe shows e jogo da seleção. E quando um clube tá sem estádio. E o Flamengo pensar no futuro em um estádio. Por que um estádio, Flávio? Parece besteira, mas um estádio... Não é besteira, não. O estádio dá muito dinheiro. Besteira, o Flamengo pelo Maracanã. Parece besteira pelo Maracanã, mas o Flamengo tem a sua casa, tem os seus camarotes, um estádio bem montado, ele dá muito dinheiro. Cara, é um grande negócio. Eu acho que é o próximo passo do Flamengo se continuar nessa. Tomara de verdade para que não caia tão rápido o Flamengo. Eu quero que vocês coloquem uma situação. O Flamengo, ele está vivendo uma efervescência política impressionante. Então, esse que é o impressionante. É claro que a gente não tem a profundidade, conhecimento, a gente não está lá no dia a dia, mas parece que existem duas alas, o BAP, né? Sim. BAP e o Marcos Braz. Eu não sei quem é quem, mas enfim, isso acabou estourando no gerente. O vice-presidente de relações ou o presidente, diretor de relações. É uma pessoa que tem força lá, e o Marcos Braz também, que eu não conheço nenhum dos dois. O Pelaipe, que era o gerente de futebol, saiu por causa disso, de desacordo nessa parte aí. Há uma história de que os prêmios do Mundial, a divisão não teria agradado os jogadores. Enfim, isso pode derrubar. Inicialmente não estava agradando, alguém chegou e falou: paga todo mundo. Não, mas o problema não é esse, não. Eu tô lendo, conversando, me informando. De novo, eu não estou no Rio, tá? Nem sei direito, mas a informação que tem é o seguinte: que os jogadores teriam destinado parte dos prêmios deles para funcionários, e isso teria desagradado uma parte da direção que não aceitou, não quis dar esse prêmio dos jogadores para os funcionários no percentual que foi passado, não deu para os jogadores. E isso estaria no clube e pode gerar algum desacerto aí na hora que os jogadores voltarem. De novo, eu li essa matéria. Qual é a informação? Não tem informação nenhuma. Eu li essa matéria do jornalista importante. Inicial, mas depois alguém resolveu lá e resolveu pagar todo mundo, liberar o dinheiro que inclusive para os funcionários. Para os funcionários. Então, ótimo. Incluir os funcionários na premiação. Não, então, mas os valores é que estariam em desacordo. Mas parece que houve a última informação que eu vi. Tomara que tenha havido um acordo, claro. O Flamengo está melhorando. O Flamengo tinha um time titular excelente, mas quando o professor Jesus precisava mudar, ele não era de mudar o time inteiro, mas uma outra peça não encontrava ali no banco de reservas jogadores à altura. Ele está tentando resolver essa questão com a contratação do Gustavo Henrique, que chega com mais moral que o Rodolfo, e é muito melhor jogador mesmo que o Rodolfo. Para lateral direito é que ele não foi buscar ninguém ainda, né? Liberou o Rudinei, que para muito flamenguista é um reforço, mas o Mateuzinho, que é o menino da base, que o Flamengo contratou o ano passado, já faz mais de um ano lá do Londrina, disputou Copa São Paulo, depois já jogou profissional e tá treinando lá, tava na base do Flamengo há algum tempo, é aposta, jogou bem no último sábado. Depois no meio campo, aí vem o Thiago Maia, o sonho do Flamengo é que o Pires da Mota aceite ir lá pro México, que seria uma substituição, uma melhora considerável ali para um jogador de meio campo. E aí, Pedro Rocha e o Pedro, que finalmente é o centroavante que o Jesus queria, o Michael. De fato, ele está qualificando muito, entre aspas, o banco, né? Porque o time base está aí ainda. Agora, a permanência do professor Jesus, que ele chegou declarando que não haverá problema, né? Eu acho que é a grande notícia nesse começo de ano. E a segunda vai ser a renovação do Gabigol, né? A contratação, né? Ontem eu fiz uma entrevista com o Pelaipe, uma entrevista longa, explicando a metodologia de trabalho do Jesus. E a gente vai colocar no ar a qualquer tempo, no site da Jovem Pan daqui a pouco, e no final de semana também, no Mundo da Bola vamos colocar também. E ele conta detalhes e falou: olha, e o Pelaipe não é um novinho, né? O Pelaipe já rodou por grandes times e tal. Ele falou que ele nunca viu nada nem parecido com relação à metodologia de trabalho do Jesus. Nunca viu nada nem parecido. Ele falou: não é por acaso. Não é por acaso. É a metodologia de trabalho. Você que falou sobre a importância da permanência dele, os dois, né? Do Jesus? Nossa. Então, é realmente uma metodologia diferente. E ele liga muito o sucesso do Flamengo a essa metodologia, que é uma coisa. Ele fala assim que ele tem. Pra ele também, viu? Claro. Pro Jesus também, é o que eu acho que é importante pra carreira dele também. Ele usa ele falou que ele tem o treino de sala, que ele chama. Que todo mundo tem, todos os técnicos têm. Mas ele falou que esse treino de sala é quando vai colocar as condições do adversário, que você vai fazer e tal. Ele falou que o Jesus, nesse treino de sala, é brilhante.
Brilhante. Que a compreensão que ele passa para os jogadores é uma coisa extraordinária. Outra coisa que ele me falou, desculpem se vocês são repórteres e tal, não sei se isso é habitual, mas o Flamengo treina em todos os dias de jogos. Todo Sim, dia o Flamengo treina. Não sei se isso é habitual. De repente eu estou desatualizado. Mas ele falou que treina todo jogo. Quando o jogo é à noite é um treino um pouco mais intenso. Quando o jogo é à tarde, mais bola parada e tal. Mas ele falou que todo dia de jogo, o Flamengo treina. São coisas que pode ser falar, não, mas o Corinthians também faz isso. Pode ser, eu só estou falando, eu não sabia e não sei se os outros estão fazendo aqui também. Só estou dizendo que o Jesus faz isso. Mas enfim, o Flamengo entra como time a ser batido de novo, né? Em todas as competições. Grêmio, Inter lá no Sul, aqui em São Paulo, os times aqui vão correndo atrás aí para tentar, sei lá, né?